Saudações a todos. Saudações. Hoje é 25 de janeiro de 2026. Sou Rosilene Bittencourt, estudante de Quinta Câmara e diretora da Escola de Meditação Áureo Florescer. Trago hoje a conferência Os Três Traidores. Observe por um instante o gráfico. Iniciamos nossa conferência sobre o número 3, que representa o círculo, aquilo que não tem início nem fim. Durante a história da humanidade, o círculo também representou e representa a Trindade Divina, a perfeição. Tudo no universo possui seu reflexo, seu oposto. Então, o oposto da perfeição divina, da Trindade Celestial, são os três traidores do Cristo. Na história bíblica, os três traidores do Cristo são representados por Judas, Pilatos e Caifás. Conhecer cada um desses personagens de maneira profunda faz com que possamos reconhecer quando representamos esses papéis em nosso diário viver. E da mesma forma, também traímos a Cristo. Por misericórdia de sua graça, Jesus veio a este mundo para nos oferecer uma rendição, a salvação, um perdão. Ele trouxe também ensinamentos para que possamos aprender como nos corrigir. Sentir vergonha de comportamentos inadequados. E assim, quando nós nos arrependemos, nós não voltamos mais a cometer aqueles mesmos erros. Antes de falar sobre o pecado que cada um desses três personagens representaram, Judas, Pilatos e Caifás, precisamos entender primeiro Jesus Cristo, que é o personagem principal da nossa história. Pois ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Jesus de Nazaré, o grande mestre, recebeu um título que muitas pessoas não compreendem. Eu mesmo, durante muito tempo, eu achava que a palavra Cristo vinha da cruz. Lógico que o Calvário, a ressurreição de Jesus, é a esperança que qualquer ser humano almeja entender e fazer seus agradecimentos a esse sacrifício, pois este é o ápice do trabalho de Jesus Cristo. A palavra Cristo vem do grego Christos, que significa ungido, sendo esta uma tradição hebraica, de onde vem a palavra Messias. Percebam que Jesus foi um ser divino, enviado por Deus para ensinar aos homens terrenos e pecadores sobre um outro lugar. Podemos chamá-lo de vários nomes. Para simplificar, durante essa conferência, esse lugar que Jesus veio nos contar, nos mostrar, vamos chamar de Reino de Deus. Jesus foi ungido por este poder divino para que pudesse cumprir com o seu dever sagrado. Nós não temos a mesma missão de Jesus. Seríamos hipócritas em nos compararmos com ele. Mas a nossa missão também é importante. Nós também somos enviados por Deus para cumprir uma missão. Jesus, quando ressuscita, ele quebra o círculo. Ele rompe tudo o que estava ligado com o plano físico, com o plano terreno. Inclusive, ele vence a morte e vence os três traidores. Vamos entender cada um desses traidores e descobrir onde eles se escondem em nosso interior, para que possamos, assim como Cristo, romper o círculo do pecado
e expressar a unção que nos é dada por Deus. Uns instantes para observar o gráfico. Judas, o traidor, pela cobiça. Judas era um apóstolo de Cristo. Ele seguia Jesus, mas no final da nossa história, ele representa a cobiça, pois entrega informações de Jesus para quem não queria o bem. Ele faz essa entrega, ele traz Jesus por riquezas materiais. Isso significa, nessa analogia, que não basta apenas seguir a Jesus. Nós precisamos aprender a ser fiel a Ele e jamais vender aquilo que é sagrado ou espalhar vaidades do nosso avanço espiritual. A humildade é a régua do justo. Levar o conhecimento sobre o Salvador, levar esperança para aqueles que carecem desse amor e estão abertos para receber. Isso significa que devemos levar esses ensinamentos a toda a humanidade. Mas o respeito ao próximo e a forma que o outro compreende sobre o sagrado também deve ser respeitada, pois a unção divina é uma dádiva que é entregue a todos que trabalham para Deus, independente do nome que recebe. Nesta escola de meditação, nós trabalhamos com os 3 fatores de revolução da consciência. Primeiro, a morte psicológica. Segundo, a sexualidade superior. E o terceiro, o sacrifício pela humanidade. No parágrafo anterior, cujo nosso personagem Judas se deixou levar pela cobiça, vemos aqui um desvio de caráter, um defeito psicológico. Por mais que possamos, por misericórdia divina, nos manifestá-los em algum momento da vida, em algum momento da vida nós podemos manifestar esse defeito psicológico ou já podemos ter manifestado. Não somos melhores do que ninguém, nós apenas devemos fazer o nosso trabalho. Então, este pecado, esse desvio, ainda nós podemos sofrer a tentação. Por isso, vigiai e orar. Vigiar seus pensamentos, suas ações, seus sentimentos. E a oração para eliminar esse defeito pela misericórdia do Criador. Aqui ensinamos a oração à Mãe Divina para a eliminação desses defeitos. Qualquer defeito que possa ser apresentado em nós. Então, toda vez que percebermos qualquer defeito psicológico agindo em nós, pedimos com um verbo silencioso. Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime. Observem o gráfico por alguns instantes. Mas nem sempre estamos atentos sobre o nosso diário viver. Então precisamos nos lembrar de Deus, de Jesus. Uma maneira prática é o próprio fôlego da vida, o fôlego que você recebeu para poder existir. Respiramos de maneira profunda, sentindo o ar entrar em nossos pulmões, sentindo a força que o nosso diafragma faz para puxar o ar para dentro do nosso corpo e alimentar corpo e espírito. Quando fazemos isso, podemos trazer luz para nos direcionarmos
em tudo o que necessitamos. Vigiamos e oramos de forma humilde e serena. Então, toda vez que percebemos que algo não está certo, que existe algo que está nublando o nosso discernimento, devemos respirar profundamente, relembrar de Cristo, do amor e pedir o perdão à Mãe Divina. Ela vai interceder por nós. Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime, de forma silenciosa. Nosso segundo personagem é Pilatos. Observem o quadro. Pilatos, o traidor pela má vontade. Pilatos é representado por aquele que lava as mãos, que acha que não possui nenhuma responsabilidade, que age conforme o que vamos dizer ao som da música. E pela história bíblica, pelas mãos do povo tolo, que não reconheceu o Messias. Pilatos representa a omissão e a má vontade. Quando muitas vezes vemos nossos atos errôneos e aceitamos porque o ego está cantando a canção em nossos ouvidos, a canção da preguiça, a canção da gula, da ira, da infrassexualidade. Como esta conferência tem um caráter de autotransformação e realização íntima, vamos relembrar a petição à Mãe Divina. Respiramos profundamente para ganhar força e união a Deus e oramos de forma silenciosa. Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime. Mas para esse personagem, eu quero trazer um elemento que muitas pessoas acham que é normal, que é assim mesmo. Toda a humanidade faz, então eu vou continuar fazendo da mesma forma. Porque aprenderam também assim e também não estão dispostos a tomar uma outra postura, a sair da sua zona de conforto. Muitas vezes, mesmo na sociedade contemporânea, este assunto é tratado como tabu, que é a sexualidade entre homem e mulher, muitas vezes mal compreendida pelo próprio casal. O sexo é a manifestação mais sagrada do ser humano. Quando homem e mulher se unem, se transformam em uma só carne. Na Bíblia, na Bíblia, ela mesma explica que o homem não deve jogar fora sua semente. Isso significa que o homem não deve ejacular, não expulsa sua semente. O homem deve preservar sua semente em seu corpo. Este ato sexual chamado de sexualidade superior, homem e mulher, durante a cópula, devem aprender a respirar profundamente e guiar suas energias sexuais, a energia criadora, para o coração e para o cérebro. Quando o casal percebe que suas energias já estão transmutadas, que já foram direcionadas, a cópula termina preservando a pureza de cada corpo, feminino e masculino, sem mácula, sem derrame do sêmen. Quando o casal se ama, realiza a sexualidade superior em seu casamento. Existe respeito e amor. O amor que só é compartilhado por almas gêmeas. Almas que almejam ter um lar sagrado
e ser fiel a Deus. Observem o gráfico, as águas sexuais, as águas que geram a vida, a água que circula dentro do nosso corpo. Para os casais que querem aprender mais sobre a sexualidade superior, podem assistir aos vídeos da Escola Tempório Florescer. Lembrando que durante o ato sexual deve respirar profundamente para que essa energia sagrada ela circule e alimente todo o corpo, principalmente coração e mente. Nosso terceiro personagem é Caifás. Caifás, o traidor pela hipocrisia. Quantas vezes nós somos hipócritas conosco? Ele representa a mentira, as desculpas esfarrapadas, como já foi dito, a hipocrisia. Não importava o que Jesus respondesse durante seu julgamento, pois ele mesmo, sendo um conhecedor da palavra, sendo um sacerdote que esperava o Messias, ele estava corrompido em seu interior e só queria satisfazer seus desejos, porque ele se sentia superior a Cristo. Podemos dizer que ele poderia até sentir prazer com o sofrimento do próximo, com o sofrimento que estava gerando para muitas pessoas que adoravam a Cristo. Como nós observamos esse defeito psicológico, nós vamos fazer a petição à Mãe Divina. Vamos respirar profundamente e fazer a oração de forma silenciosa. Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime, para que eu possa me tornar mais verdadeiro. Caifás representa a má vontade para com o trabalho espiritual, o desleixo. Principalmente quando nós nos colocamos em uma posição superior, quando achamos que somos mais importantes do que os demais, quando nós não queremos ajudar a um semelhante, ou mesmo quando pensamos que um irmão em Cristo merece ser punido. Nós estamos representando esse defeito de Caifás. Todos nós temos o direito ao perdão e à correção, mas isso não nos exime das nossas penas. Qualquer mal que cometemos, precisamos aprender a pagar a nossa pena de forma espiritual, através da caridade e a oração verdadeira. Somente quando aprendemos a amar a Cristo, podemos praticar o seu maior ensinamento, que é levar o ensinamento verdadeiro a todos desta humanidade. A luz do sacrifício pela humanidade. Observem o gráfico. Nós levamos o conhecimento, a verdade sobre Deus e sobre seu reino maravilhoso, onde há justiça, amor, misericórdia e alegria. O sacrifício pela humanidade é levar gratuitamente o ensinamento do amor. Os 3 fatores de revolução da consciência a todos que estiverem dispostos a ouvir. Amar a Deus sobre todas as coisas é a missão que trará a unção para todos os seres que buscam seguir
Jesus para alcançar o Pai. Sentir a alegria, o esplendor de expressar a luz divina que existe dentro de cada ser humano. Este é o sacrifício pela humanidade, a entrega do conhecimento de forma gratuita. A prática é um exercício para o nosso diário viver. Trouxe para esta conferência a prática do espelho psicológico. Observem o gráfico, a representação de uma pessoa sentada diante do espelho e observando suas ações. Quando nós sentarmos diante do nosso espelho psicológico, devemos fazer respiração profunda. A respiração, ela vai guiar o ritmo da nossa prática. Deve respirar tranquilamente, inalando o ar e exalando o ar. Pode ser feita várias vezes por dia. Para quem está iniciando o trabalho psicológico, pode decidir iniciar essa prática à noite, antes de orar e depois descansar. Então, sentado, feche os olhos e respire profundamente. E reflita sobre o comportamento, como se você visse o espelho diante de ti. Peça para que o espelho mostre qual foi o defeito psicológico que se manifestou nesse dia, como mostra nessa parte do espelho. A ira, a cobiça, os desejos que nos causam dor e sofrimento. Pode ser que nesse primeiro momento não apareça nenhum defeito. Pode ser também que ele se apresente de várias formas, ou vários defeitos, ou se apresente apenas um. Mas não desanime e nem se desespere. Continue respirando tranquilamente e profundamente. E usando a imaginação criadora, visualize a Mãe Divina com uma chama e faça a sua oração silenciosa. Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime. Quando sentir que sua mente e coração estão tranquilos, peça para que o espelho psicológico lhe mostre quais foram tuas virtudes durante este dia. Representado aqui pela serenidade, pelo discernimento, pela harmonia entre as ações do dia, entre espiritualidade e a vida terrena, quando elas se tornam uma só. Da mesma forma como ocorreu o processo anterior, pode ser que não apareça nenhuma virtude. Pode ser que apareça apenas uma virtude. Pode ser que apareça várias virtudes se você realizou elas e mesmo pode não ter percebido. Muitas vezes nós praticamos a caridade, ela pode ser apresentada. Uma palavra amiga que você disse para alguém que precisava, ou mesmo só ouviu alguém que estava com algum problema, sem julgá-lo. O momento que você reservou para orar, meditar e louvar a Deus. Você vai sentir alegria em seu interior, a alegria do trabalho espiritual. Essa alegria vai te dar força para que você continue a realizar o trabalho da eliminação dos teus defeitos psicológicos
e alimentar as suas virtudes, o amor a Deus. Agradeço pela oportunidade de compartilhar com vocês o sacrifício pela humanidade, a entrega do conhecimento de forma gratuita, feita com responsabilidade e amor. E todo aplauso seja para o Deus, jamais para a pessoa.